que é até comunicável. Parte do seu conhecimento ele comunica conosco. A onipotência também, parte do poder dele, ele também compartilha conosco. Porque no nome de Jesus ele não dá poder. Parte, não todo, né? Mas a onipresença não, só Deus pode estar em todos os lugares, a todo tempo. E agora a gente vai falar sobre a unidade. O que é a unidade? A unidade não diz respeito à trindade, mas diz respeito a todos esses atributos, tantos os incomunicáveis, que são 5, vamos acabar agora o quinto, que é a unidade, quanto aos outros, que é a misericórdia, o amor, a paz, a justiça, o conhecimento, que a gente vai acabar vendo. Todos estes fazem parte do caráter de Deus de forma plena e completa e perfeita. Isso é a unidade. Como que isso se dá na pessoa de Deus, no caráter de Deus. E eu queria ler aqui uma citação de Wayne Grudem, que é um grande da teologia sistemática, que a gente está fazendo aqui a teologia sistemática, estudando o caráter de Deus em partes, até porque não dá para a gente ver tudo de uma vez, né? Deus é grandioso demais. A Bíblia relata as partes, e aí depois a gente vai para o todo, né? E ele tem uma citação a respeito desse caráter, sobre a unidade de Deus. E ele diz assim: Deus não é dividido em partes. Não é um atributo de Deus mais importante que o outro atributo. Cada atributo é uma verdade completa sobre Deus e o seu caráter. Então não é o amor mais importante que a justiça. Não é a justiça mais importante que o amor, não. Todos eles são uma verdade completa sobre Deus e o caráter de Deus. Nós não, nós a gente somos bons numa coisa, temos algo mais forte no caráter, e outras nós somos fracos, a gente precisa crescer. Deus é perfeito com todos os seus atributos. Todo ser de Deus, inclui todos os seus atributos. Deus é uma unidade, uma pessoa unificada e totalmente integrada, que é infinitamente perfeito em todos os seus atributos. Ou seja, em tudo que ele faz, quando ele exerce misericórdia, quando ele exerce conhecimento, sabedoria, amor, paciência, onipresença, ele é infinitamente perfeito em todos os seus atributos. É interessante a gente pensar nisso, porque a cultura pop, né, ou seja, a cultura popular, as músicas que nós ouvimos, tanto secular também, né, as séries, tudo que permeia a vida desemboca no amor, tudo. Em 1967, Beatles, né, fez uma música de grande sucesso, inclusive o CD de 1967 foi esse single, All I Need Is Love, que quer dizer assim: tudo que você precisa é amor. Ou seja, se faltar todo o resto, tendo amor, nós estamos bem supridos. Só que não. Se a gente entende que Deus tem o seu caráter composto de atributos, que são justiça, misericórdia, verdade, paciência, paz, ordem. Então, não é só o amor o mais importante. É interessante porque toda a nossa cultura, ela vai tentar nos doutrinar a isso. E, inclusive, esse tipo de amor não é amor. Na cosmovisão bíblica, a gente precisa aprender a fazer a leitura do mundo a partir da lente de Deus, da cosmovisão bíblica. O que é amor? O que é amor segundo a cosmovisão bíblica? Eu fiz uma citação que eu mesmo fiz. O amor na cosmovisão humana, né, que é a cultura popular, ele é definido em termos emocionais. É o que você sente. É a alegria, é aquilo que é muito, que está fundamentado na emoção, no sentimento. Se não houver sentimento, não tem amor. Então, seu filho não sente que você ama ele quando você corrige ele. Ele sente que você ama ele quando você dá para ele o que ele quer. Então, a cultura é fundamentada nisso. A Bíblia não. Essa definição de amor humano, ela
em termos emocionais, para uma liberdade egoísta. Se você vê o clipe dos Beatles, você vai ver que eles estão na rua, eles estão em cima de um prédio tocando a música, a One Needs Love, eu não vou cantar ela aqui, né, para vocês, mas eles estão cantando e lá embaixo eles estão expressando amor de diversas formas, e é o que a gente vê hoje, de diversas formas. E aí, isso leva para uma liberdade egoísta e verdades relativa. Verdade que não é verdade. Eu tenho o meu jeito de amar. Se eu quiser amar um homem, eu posso. Se uma mulher quiser amar uma mulher, eu posso. Se eu quiser amar vários, eu posso. Então é relativo. Verdades relativas não existe. Então não é verdade. Então isso não é uma verdade. Ou seja, então isso não é amor, nem liberdade e nem verdade. Mas você está falando dos atributos de Deus e foi para o amor. Eu peguei um deles, que é mais falado, que a gente mais vê falando nas novelas, nas séries, nos filmes, nas músicas, que a todo tempo tenta nos doutrinar a mentalidade deles e doutrinar os nossos filhos. Por isso a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Na Bíblia, então, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui é, na Bíblia, nós precisamos aprender das partes do atributo de Deus. Não dá para a gente retratar tudo de uma vez, como eu disse aqui, e depois seguir para o todo. É como se você estivesse sobrevoando uma floresta de helicóptero, e você tem que descer o helicóptero no meio dessa floresta e começar a andar no meio dela e aprender os detalhes que tem dentro dessa floresta. E depois a gente sobe e a gente vai conseguir ver o todo, de cima, do caráter de Deus, de forma completa. Então, todos os atributos de Deus, misericórdia, paciência, amor, justiça, né, que Ele compartilha conosco, onipresença, que Ele não compartilha, a onisciência, a onipotência, todos esses atributos de Deus, a gente tem que entender como completos, e em todo momento que Ele está agindo, um está interligado no outro. Ou seja, quando Deus está agindo com justiça, então agora Ele deixou o amor na gaveta. Não, Ele está fazendo isso também apoiado no amor. Quando Ele está agindo com amor, com graça, com misericórdia, então agora Ele deixou a disciplina na gaveta, Ele deixou a justiça. Não, está um apoiado no outro. Ele não deixa um. Então a gente não pode entender Deus não de um jeito assim que Ele atua, um momento da história Ele atua de uma forma, em um outro momento Ele atua de outra forma. Muita gente vai dizer assim, acho que você já ouviu isso. No Antigo Testamento, Deus é um deixar que esse aqui não faz. Tá funcionando. Funcionou? Então eu já ouvi, não sei se você já ouviu, mas no Antigo Testamento Deus é um Deus de justiça, de ira, que manda matar, que entra, né, nas guerras, manda guerrear, manda Israel ir para a guerra. No Novo Testamento, Jesus chega dizendo assim, olha, dá a sua face, se ele bater. Então eles entendem que Deus atua de uma forma, de um momento da história, em outro momento ele atua de outra. Não. Tudo que Ele fez também no Antigo Testamento foi baseado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e na sua sabedoria infinita. Apesar de que muitas coisas a gente não vai entender agora, mas nós sabemos, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. E a mesma coisa no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai ver Herodes sendo comido de bicho. Deus está atuando igual atuava lá no Antigo. No Novo Testamento, você vai ver dois crentes, Ananias e Safira,
morrendo, uma morte fulminante no meio da igreja, porque mentiu para o Espírito Santo. Então Deus é o mesmo em todo momento da história. Tiago 1,17 vai dizer que Deus, ele não varia de posição, ele não muda, ou seja, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então todos os atributos dele são perfeitos. E os atributos de Deus, eles são manifestos na criação, em toda a criação, tudo que a gente vê, né? A primeira forma de o homem conhecer que Deus existe é pela criação. Ou seja, alguém muito poderoso criou o universo, criou tudo isso. Isso está lá em Romanos 1,18, Salmos 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus. Então a criação já manifesta atributos de Deus, manifesta o poder de Deus. Com a sua palavra, ele criou todas as coisas. Você imagina, né? A criação manifesta também a sabedoria de Deus, porque a criação foi feita por um ser muito sábio, muito bem, uma mecânica perfeita de funcionamento. Se tem alguma coisa fora, foi nosso pecado que tirou fora. Mas a maioria das coisas ainda funcionam. O mar ele não ultrapassa os limites dele. As estrelas não caem do céu sobre a terra, não é? Então assim, na criação a gente conhece, Deus mostra o seu poder, a sua sabedoria, também o seu amor. Tudo que Deus fez, ele fez com amor. As crianças estão aprendendo lá. E tudo que Deus fez era muito bom, não é? E na expiação, na obra redentora, na obra da salvação, na cruz, a gente vê Deus demonstrando seus atributos de amor, de misericórdia, mas também de justiça. Mas também a gente vê ira lá na cruz, porque aquilo que Jesus sofreu na cruz foi a ira que nós deveríamos sofrer, mas sofreu porque manifestou o seu amor, porque manifestou a sua graça, porque manifestou a sua misericórdia. Então, ou seja, os atributos, eles trabalham de forma em conjunto. Não é nós que uma hora nós estamos irritados, temos que esperar um tempo, ou até dias às vezes, para ficar mais calmo. Não, Deus ele é perfeito em todo o equilíbrio dos seus atributos, em toda a unidade dos seus atributos. E todos os atributos de Deus, tudo isso, de uma maneira ou de outra, ele demonstra conhecimento, santidade, misericórdia, verdade, paciência de Deus, a soberania de Deus. Deus é soberano. Então você não precisa pensar assim, às vezes, quando você sabe que Deus está te disciplinando. A maioria das vezes a gente não sabe. Algumas vezes a gente sabe. A gente sabe o que fez, né? A gente sabe quando comete pecado. A gente sabe quando não cumpre compromisso. A gente sabe, na verdade, né? Quando a gente sabe que Deus está nos disciplinando, você não pode dizer Deus está irado comigo. Não. Hebreus 12 vai dizer que isso é amor. Disciplina é amor. Quando eu cheguei no presídio, já contei isso várias vezes. Quando pisei dentro da cela, um rapaz de Poços de Caldas, foi o Espírito de Deus que preparou esse momento para mim. Quando eu pisei dentro da cela, o cara de Poços de Caldas chamou eu assim, nem crente é o cara. Senta aqui. Eu sentei do lado dele, na cama dele lá, ele abriu Hebreus 12, 5. Eu nunca mais esqueci. Que diz assim: Deus castiga quem Ele ama, olha para você ver, e repreende, corrige, disciplina aquele que Ele aceita para ser filho. Então você vê que na hora eu não entendi assim, castigo, o que será de mim? Na hora eu entendi, misericórdia, amor. Por quê? Porque se Deus castiga, se Deus disciplina, se Deus corrige, então é porque Deus ama. É igual o pai, é igual a mãe, não é isso? É porque ama. A questão nossa é que a gente precisa aprender a amar com Deus. Por isso a gente precisa aprender muito dos atributos de Deus. E lendo a Bíblia, ver como Deus os usa de forma unificada. A gente precisa aprender a fazer essa leitura. Eu estava falando com meu filho hoje, fazendo devocional com ele a respeito de quem nós somos.
E a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem não é aparência, a imagem é característica do seu ser, do seu caráter interior. Ele nos fez para pensar como Ele, sentir como Ele e agir como Ele, ter um propósito de vida como Deus tem. Esse é o caráter da igreja, nosso. E aí eu estava falando para ele, só que não criou nós já pronto, Ele criou nós para aprender com Ele. Aprender, eu falei, por isso que o papai lê bastante, lê livro e busca aprender com outras pessoas. Por quê? Porque eu entendi porque eu fui criado. Eu fui criado para andar com Deus e aprender a ver a vida como Ele vê, a pensar o mundo como Ele pensa e a viver no propósito ao qual Ele me criou para viver. Isso. E à medida que a gente cresce nisso, a gente vai sendo aperfeiçoado. Esse é o propósito de algumas coisas dos seus atributos, nessa unificação que Ele deu à igreja. Algumas coisas Ele deu à igreja. Nós não temos isso por completo e perfeito todos, porque nós somos muitos que se formam um, não é? Mas algumas coisas Ele nos deu para crescer e sermos unidos com Ele, com Cristo. Esse é o propósito da Trindade. Esse é o propósito da igreja, de ser igreja. Por isso que a gente cultua a Deus de verdade, a gente louva a Deus de verdade, a gente dá louvor e culto a Deus de verdade, quando a gente busca a unidade, busca estar unido, a qualquer custo. Nós não sacrificamos nada no lugar disso, nada. Então nós temos uma aplicação a respeito disso aqui, né? Dessa unificação e desses atributos. O amor, a misericórdia, que o amor não só nos, vamos dizer assim, toca a emoção, mas o amor de Cristo nos confronta. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos constrange de tal forma que se a gente recebeu desse amor, se a gente entendeu esse amor, então a gente é impulsionado. Há um compromisso, porque olha o compromisso que Jesus teve para conosco, sendo nós ainda pecadores, de provar o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Eu costumo pensar, Deus não precisava provar nada para nós, né? Lembre-te que a criação já existia, os seus atributos já estavam assim, patentes diante dos nossos olhos, mas Ele tem um compromisso de ir à cruz, de receber dos atributos de Deus, que é a ira santa de Deus, que é o juízo de Deus no nosso lugar. E então, se eu entendo essa graça, que Jesus recebeu a ira no nosso lugar, então o que de manhã, quando eu acordo e abro os meus olhos, me impulsiona a pensar em Deus, e antes de fazer qualquer coisa, ir até o meu Pai, e pensar em que naquele dia, mais um dia que Deus me dá por sua graça de viver, querer viver em obediência, melhor do que o dia que passou, é porque esse amor me impulsiona a esse compromisso. Então não é só assim, o amor não só nos alegra, nos faz esquecer das dificuldades, não, mas o amor também nos impulsiona e por isso nos confronta, e por isso nos corrige. A gente imagina que o amor de Deus só traz êxtase, mas não. Quem entende o amor de Deus sabe, traz um senso também de correção. Eu preciso ser melhor para o meu Senhor. Nós temos pouca força, mas na medida que a gente não perde esse desejo, essa sede, essa consciência, essa convicção, a gente se compromete melhor. E aí eu queria ler com os irmãos 2 Timóteo 3,16. Não dá para esquecer, né? Tem João 3,16. Agora é só você marcar aí, 2 Timóteo 3,16. 16 e 17. E a gente vai ver a unidade perfeita de Deus é revelada na narrativa da redenção, ou seja, é revelado na Bíblia, nas Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura, não é só o Novo Testamento, é toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para nos ensinar. Ensinar o quê? O que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Eu tenho pensado muito sobre a palavra ordem.